Naeli se levantou e esperou sua amiga Lilian, que estava conversando com a professora. A menina olhou para a escola e se despediu dela com alegria, pois havia terminado a 11ª série. Naeli já contava todos os dias, há meio ano, quando deixaria os muros da instituição de ensino. A garota sorriu amargamente e pensou que costumava adorar aprender e ia à escola com prazer, mas tudo havia mudado da noite para o dia. Isso se devia ao fato de o pai da menina estar consumindo álcool desde que ela se lembrava. Além disso, para fins educacionais, Sam costumava bater nela e em seu irmão mais velho com um cinto. Quando Naeli e Matthew eram pequenos, eles se escondiam atrás da saia da mãe e todas as surras eram para a mulher. Enquanto cresciam, quando viam o pai chegar bêbado em casa, tentavam se esconder dele. Isso enfureceu Sam, que descontou sua raiva em sua esposa, Endaya. As crianças viram isso, mas não conseguiram se conter e simplesmente choraram, escondendo-se em um lugar isolado. Naquele momento, elas desejaram que algum herói de conto de fadas viesse e salvasse sua mãe. Naeli e seu irmão cresceram e sempre perguntavam à mãe por que ela tolerava as agressões do pai. Ela sorria e respondia que, quando eles crescessem, entenderiam. Naeli não entendia as respostas da mãe e um dia perguntou: "Mamãe, mas se você está sofrendo fisicamente, por que não se divorcia do papai?" Perguntou a garota. "Filha, você vê, mas eu amo seu pai. E lembre-se de que há um ditado popular que diz que se um marido bate em sua esposa, ele a ama", disse minha mãe. "Que amor você tem para cobrir seus machucados com base? Eu certamente não gostaria de ter esse tipo de relacionamento com meu futuro marido", disse a filha com paixão. "Espere, primeiro você tem que crescer, e depois verá quando se casar", ensinou-lhe a mãe. O tempo passou, Matthew já tinha 18 anos e agora era um homem jovem. Quando seu pai deixou sua mãe, ele já estava defendendo. Zendaya percebeu que seu filho estava tentando protegê-la de seu próprio marido. Ela sempre dizia a Matthew para ficar longe dele quando o pai ficava com raiva. O filho respondia que não suportava ver o pai se comportando de forma inadequada. E a mulher tinha muito medo de que chegasse o dia em que Mateus não aguentasse e levantasse a mão contra o pai. E esse dia de fato chegou. Sam chegou do Calim de mau humor e, em vez de uma garrafa de vinho branco, recebeu 1 quilo de almôndegas e 2 latas de tarugo. Sua esposa ficou feliz com isso, pois foi uma grande ajuda para a família, já que seu marido não trabalhava em lugar nenhum e ela trabalhava como carteiro e recebia um pequeno salário. Portanto, Endeja só dizia com entusiasmo quando seu marido voltava: "Que surpresa agradável! Faz muito tempo que não comemos almôndegas, e agora vou fazê-las e teremos um jantar real", alegrou-se Zendeja. "Por que está reclamando? É melhor me dar dinheiro para uma garrafa", disse meu marido com raiva. "Eu não tenho nada, querido. Tenho algumas centenas de dólares em minha bolsa para comprar pão, e ainda faltam 3 dias para eu receber meu salário", a mulher se acalmou rapidamente. "Podemos viver sem pão. Almôndegas têm massa, e este é o mesmo pão", disse ele e pegou a bolsa da esposa, da qual tirou uma pequena carteira. Em seguida, o homem sacou 200 dólares e sorriu com satisfação. Zendaya o viu e correu até o marido para impedi-lo, mas ele a afastou com raiva. A mulher, em lágrimas, pediu para ficar com o dinheiro, e o pedido da esposa enfureceu o homem. Sam bateu várias vezes na bochecha da esposa com a palma da mão. Naquele momento, seu filho, que tinha acabado de chegar do trabalho, entrou no quarto quando ouviu o barulho. Matthew imediatamente se deu conta de toda a situação e pulou na direção de seu pai para impedi-lo de bater em sua mãe novamente. Mas Sam já havia empurrado a esposa com força e a mulher caiu no chão, batendo a cabeça contra a parede. Zendaya gemeu fracamente, mas Matthew atacou o pai. O chefe da família, vendo que o filho queria bater nele, afastou o menino. Então começou uma briga entre eles. Zendaya gritou para que eles parassem e se levantou do chão para acabar com a briga. Assim que a mulher se aproximou deles, seu marido se esquivou e lhe deu um chute na lateral. O esposo se agachou e lentamente se deitou no chão. Quando Matthew viu sua mãe desmaiada, gritando de dor, ele correu para a cozinha e pegou uma faca.
O jovem voltou e, em um acesso de raiva, esfaqueou o pai várias vezes e só correu para a mãe quando o pai desmaiou. Zendaya agarrou a mão do filho e pediu que ele chamasse uma ambulância. Uma ambulância e a polícia chegaram ao local pouco tempo depois. A mulher foi levada de ambulância para o hospital, mas Sam foi levado para o necrotério, pois morreu em decorrência dos ferimentos. Matthew foi levado para a delegacia de polícia até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Naeli ficou sabendo de tudo isso quando voltou para casa depois de uma caminhada. A menina foi informada por seu vizinho, que havia sido convidado como testemunha. Naeli tentou obter mais informações de sua vizinha, mas ela disse que não sabia de todos os detalhes. A menina agradeceu à senhora e foi para casa, e só então deixou as lágrimas escorrerem. Ela percebeu que, no momento, não saberia nada de concreto até ver sua mãe. E ela não poderia vê-la, porque naquele momento o ônibus para a cidade não estava mais funcionando e não havia dinheiro para um táxi. A garota não dormiu nada a noite toda, imaginando o que havia acontecido. E assim que amanheceu, ela pegou o primeiro voo para a cidade. Depois de um tempo, Naeli estava no quarto de sua mãe. Zendaya lhe contou o que havia acontecido. A mulher às vezes soluçava convulsivamente enquanto contava sua história, tentando conter os soluços. Quando Zendaya contou tudo à filha, ela começou a se levantar da cama, dizendo que não ficaria no hospital. Nayeli tentou confrontar sua mãe, dizendo-lhe que já havia falado com um médico que a informou que a vítima tinha um braço quebrado e uma concussão. A mãe olhou para ela com tristeza após as palavras da filha e disse em um sussurro: "Você não entende? Seu pai não está mais vivo, e seu irmão será punido pelo que fez", disse ele. "Mas sua fuga não mudará nada, você não trará seu pai de volta à vida", a filha tentou argumentar com ela. "Você está certo quanto a isso, mas tenho que me despedir do meu marido. Ele é meu marido e merece um enterro digno", gritou a mulher. "Mãe, eu não me importo com meu pai, porque ele costumava abusar de você o tempo todo, e nós também sofremos muitos abusos dele e do meu irmão. E agora ele quase a machucou, e você ainda pensa nele", disse ela indignada. "Pare de falar tão mal de seu pai. Ninguém lhe deu o direito de fazer isso", disse-lhe a mãe com firmeza, e depois acrescentou com um pouco mais de suavidade: "Quando você amar um homem com todo o seu coração, você me entenderá." "E eu amava seu pai", disse minha mãe em lágrimas. Zendaya logo recebeu alta do hospital sob recibo. E a mãe e a filha, antes de irem para casa, passaram pela estação onde Matthew estava estacionado. Lá eles ficaram sabendo que o jovem não seria libertado porque havia sido preso por um crime que havia cometido e confessado. Zendaya pediu ao policial que não julgasse seu filho porque ele havia defendido. No entanto, o policial disse à mulher que ele não decidia nada, que haveria uma investigação e depois um julgamento. Pouco tempo depois, Sam foi enterrado. Foi uma grande surpresa para Naeli o fato de tantas pessoas terem vindo se despedir desse homem que não conseguia viver um dia sem beber. A garota olhou para os aldeões com admiração enquanto eles diziam coisas boas sobre seu pai. Naeli não conseguia entender como essas pessoas podiam falar de forma tão elogiosa desse homem que mexia com sua esposa o tempo todo. No dia seguinte ao funeral, Natasha recebeu a visita de um amigo que já sabia de tudo o que havia acontecido. Lilian perguntou à sua parceira como Zendaya estava se sentindo. Naeli sorriu e respondeu com tristeza que sua mãe estava de luto pelo marido amado e que Matthew poderia ser punido. Lilian se sentou ao lado de sua amiga e falou: "Vai ser difícil para sua mãe viver aqui agora, se ela continuar chorando pelo Matthew", disse ele. "De que diabos está falando? É o filho dele", disse Naeli, indignada. "Sem ofensa, mas ouvi meus pais conversando ontem à noite. E é melhor eu lhe contar sobre isso para que você esteja preparado. Então, eles culpam seu irmão por tudo, dizendo que ele tirou a vida de seu pai de propósito. Veja, seu pai era como uma varinha mágica para os aldeões, ele tinha mãos de ouro. Ele cobria o telhado, fazia uma cabana de madeira e cavava um poço, e fazia tudo isso de graça.
Eles lhe compravam uma bolha e ele ficava feliz, mas agora ele não tinha ninguém a quem pedir ajuda, então não precisava pagar muito dinheiro. Nossos aldeões apenas usaram as mãos e não se importam com o que acontece com Matthew, disse ele abertamente. Mas meu irmão estava protegendo minha mãe, não foi culpa dele, respondeu Naeli com raiva. Eu lhe disse por que os moradores dizem isso. Você e eu sabemos como seu pai realmente era, mas para os outros ele era alegre e sempre estava disposto a ajudar por um pequeno preço. Estou lhe contando isso para que você esteja preparado quando ouvir algo indecoroso a seu respeito, explicou. De fato, alguns dias após o funeral do pai de Naeli, a menina foi à loja para comprar pão. Ela passou por um vizinho que morava algumas casas abaixo. Naeli cumprimentou a mulher educadamente, mas ela lhe lançou um olhar de desdém e ficou em silêncio. A garota encolheu os ombros em sinal de perplexidade e seguiu seu caminho, quando, de repente, ouviu o vizinho. Matthew é um bastardo, você arruinou um homem assim. Em alguns meses, não haverá ninguém para cavar o jardim, porque Sam não está mais neste mundo, e ele era um homem assim. E tudo isso é culpa de seu irmão, lamentou a mulher. Naeli se virou para olhar para a mulher e gritou com fervor. Sim, quem diria? Meu pai é um homem terrível, ele batia em sua esposa, aterrorizava seus filhos. E Matthew estava protegendo sua própria mãe de um tirano, e meu irmão não a matou de propósito, simplesmente aconteceu, ela tentou se comunicar com o vizinho. Sim, todos nós sabemos que Sergei levantou a mão contra a esposa, mas sua mãe continuou a viver com esse homem. O que significa que ela gostou. E Matthew bateu na mão de seu próprio pai, ele não tinha o direito de fazer isso. Aposto que você é igual ao seu irmão, disse a mulher com raiva, cuspiu na neve e foi embora. Naeli mal conseguiu conter as lágrimas para não chorar na rua. Ela não foi até a loja, mas correu para casa. Ele foi para casa e só então deixou as lágrimas escorrerem. Sua mãe saiu do quarto chorando. Zendeja se aproximou da filha, sentou-se ao lado dela e perguntou o que havia de errado. A menina contou tudo em detalhes. A mãe abraçou a filha, pediu que ela se acalmasse e falou baixinho. Seja paciente, meu raio de sol. Você sabe que há mais línguas na aldeia, então tem uma senhora que não vê a hora de dizer coisas ruins. Espere, o tempo passará e as paixões se acalmarão. Você e eu temos que nos preocupar com Matthew agora, porque a investigação está em andamento e o julgamento ocorrerá em breve, disse ela. Com certeza ele irá para a cadeia. Como viveremos sem ele? Vou terminar meus estudos e ir para a cidade, e vocês ficarão sozinhos, preocupa-se a filha. Está tudo bem, não se preocupe comigo. Bem, vejo que você não comprou pão. Vamos, vou fazer panquecas rapidamente, disse a mulher. Logo em seguida, houve um julgamento. Matthew foi condenado a vários anos de prisão. Nayeli e sua mãe ficaram atordoadas quando ouviram a sentença. Elas esperavam que a punição não fosse tão severa. Zendeja voltou a si depois de alguns minutos e chorou. Quando Matthew foi levado para fora do quarto, ele gritou para Natalka cuidar de sua mãe. Ela apenas acenou com a cabeça em resposta, incapaz de falar, pois tinha um nó na garganta que não conseguia engolir. E agora Naeli havia terminado a escola e estava esperando por seu amigo. Durante esse tempo em que Matthew esteve preso, ela ouviu repetidamente palavras raivosas dizendo que seu irmão era o maior canalha e que ele não havia recebido tempo suficiente na cadeia. Naeli tentou ignorar essas pessoas, mas ainda havia um resquício de raiva em sua alma após essas palavras. Logo Lilian subiu as escadas e anunciou alegremente que estava livre para ir para casa. Naeli sorriu para Amelie e perguntou se ela estava preparada para ir à cidade em um futuro próximo. Lilian deu uma piscadela maliciosa e acenou com a cabeça alegremente. Pouco tempo depois, Nayeli estava prestes a ir para a escola na cidade. Antes de sair, sua mãe sentou a filha ao seu lado e disse que queria conversar com ela. A menina respondeu de bom grado que estava ouvindo atentamente e olhou para a mãe. Zendê olhou para sua filha e disse com um sorriso triste: Como você ficou bonita! Seus cílios são longos, seus lábios estão limpos.
Quero lhe dizer, minha filha, que as pessoas da cidade são muito diferentes das pessoas da nossa aldeia. E os meninos de lá fazem discursos doces que fazem as meninas perderem a cabeça, disse ela. Mãe, se você me disser para ser discreto, não me esquecerei disso. Não se preocupe com isso. Mas também quero lhe dizer uma coisa. Se eu não entrar em um instituto econômico, não virei para cá, mas ficarei na cidade e arranjarei um emprego. Alugarei um quarto e viverei lá, e no próximo ano tentarei novamente. Sem querer ofender, mas não quero voltar para a aldeia, embora já tenham se passado 6 meses desde a morte do meu pai e as más línguas ainda não tenham se acalmado, disse a filha. Eu o entendo e não o culpo por sua decisão. Talvez você tenha uma boa vida lá, e eu passarei minha vida aqui, meu marido está enterrado aqui. Vou esperar por Mateo, não será fácil para ele quando for libertado, espero que depois de tantos anos tudo seja esquecido, suspirou Zendaya. E, em pouco tempo, Naeli se foi. Ela não conseguiu entrar, não conseguiu alguns pontos. Naeli ligou para sua mãe e contou tudo. Zendaya sentiu pena da filha e lhe disse para manter a cabeça erguida, pedindo-lhe que ligasse para Naeli com mais frequência e a informasse sobre tudo. Depois dessa ligação, ela ligou para sua amiga, que também tinha ido se matricular, mas em outra cidade. Naeli contou a Lilian sobre seu fracasso e perguntou como ela estava. Sua amiga lhe contou alegremente que havia entrado em um instituto pedagógico e que logo começaria a lecionar. E assim as meninas concordaram em manter contato e contar tudo uma para a outra. Naeli dividia o quarto com uma garota que também não havia conseguido entrar no ensino médio. Elas se tornaram amigas pouco antes dos exames e se davam bem. A garota morava na aldeia vizinha a de Naeli e também não queria voltar para casa, seu nome era Snezana. Naeli decidiu imediatamente que precisava encontrar um emprego, pois percebeu que o salário de sua mãe não seria suficiente para sustentá-la. Ela também percebeu que precisava ajudar a mãe naquele momento, porque Zendaya estava economizando dinheiro para voltar para casa com o filho. Natasha teve a sorte de conseguir um emprego logo de cara, foi contratada em uma pequena loja. A jornada de trabalho era das 8 da manhã às 8 da noite. A programação era em 2 dias de trabalho e 2 dias de folga. Isso lhe convinha muito bem. No entanto, depois de ter trabalhado durante o primeiro mês, Naeli teve uma surpresa desagradável, pois foi feita uma auditoria e descobriu-se que havia uma falta. A garota não conseguia entender por que isso havia acontecido. Enquanto isso, o gerente da loja deduziu o dinheiro que faltava dos salários de Naeli e de sua funcionária de turno. Quando a moça recebeu o dinheiro, viu que 1/3 de seu salário havia sido deduzido. Naeli ficou muito chateada com isso, pois queria comprar algumas botas para o outono que estava vendo e também enviar algumas para sua mãe. A garota decidiu que não compraria uma peça de roupa nova neste mês, mas o faria no próximo. Naeli decidiu que não contaria à sua mãe sobre a falta de roupas, para não aborrecê-la novamente. Mais um mês se passou. Eles fizeram uma nova auditoria e novamente encontraram um déficit. Quando Naeli descobriu o valor, ela não suportou e começou a chorar. Ele não entendia por que havia tanta escassez, pois nem ela nem seu substituto tiraram dinheiro do caixa. As lágrimas da menina não aliviaram o diretor. O diretor novamente deduziu quase metade das finanças do salário para compensar o déficit. E então a garota anunciou sua demissão, pois não queria trabalhar de graça. Naeli estava pensando em onde trabalhar. Ela não queria trabalhar no comércio, pois tinha muito medo de ter que trabalhar por mais um mês e ter que pagar metade do seu salário novamente. Por isso, decidiu tentar a vida como garçonete. Naeli encontrou esse emprego quase no centro da cidade, em um café aconchegante. Tudo lhe convinha, exceto o fato de que era muito longe da casa onde ela estava alugando um quarto. Logo ela começou a andar pela cafeteria de mesa em mesa com seu uniforme. E, depois de um mês, recebeu um salário bastante tolerável. Naeli imediatamente transferiu o dinheiro para sua mãe. Mais algumas semanas se passaram. A garota veio trabalhar como de costume. Vestiu o uniforme e saiu para o corredor, onde o primeiro visitante já havia entrado.
Ele era um homem de meia-idade com um terno de negócios. A moça se aproximou dele e perguntou educadamente o que ele queria comer. O homem olhou com interesse para a garçonete e disse: "Diga ao cozinheiro que Alex está aqui e ele me trará algo", disse o homem. "Ok, como você quiser", disse a garota, um pouco espantada. Ele estava trabalhando aqui há mais de um mês e era a primeira vez que via esse visitante. Naeli foi até a cozinha e passou o pedido do homem para o cozinheiro. O cozinheiro sorriu e disse: "Faz muito tempo que Alex não vem aqui. Venha à cozinha em cerca de 10 minutos e o pedido estará pronto", disse o cozinheiro. Logo, Naeli trouxe vários pratos em uma bandeja para seu visitante e colocou tudo na frente do homem. Quando ela estava prestes a se afastar, o estranho fez um gesto para que ela se sentasse ao lado dele. A moça respondeu que a equipe não tinha permissão para fazer isso e que seria multada por isso. O homem riu e disse que, se ele pedisse, a garçonete não seria multada. Naeli sentou-se cautelosamente, com medo de que o gerente da cafeteria saísse e a repreendesse por isso. Enquanto isso, Alex perguntou à moça quem ela era, há quanto tempo estava trabalhando aqui e qual era seu nome. Naeli respondeu e ficou olhando para a porta da frente, aguardando a entrada do diretor do local. Logo o visitante comeu e pediu a conta. A moça disse o valor, e o homem tirou algumas notas da bolsa e as colocou sobre a mesa, dizendo que não precisava de troco. Em seguida, Alex se levantou e se dirigiu à saída. A moça olhou para o homem e só depois para o dinheiro. Ela viu que o visitante havia pago a conta em dobro, sentiu-se envergonhada e Naeli quis lhe dar parte do dinheiro e correu em direção à saída, mas já era tarde demais. Alex entrou no carro e o carro deu partida. A garota se perguntou quem era essa pessoa e decidiu perguntar ao cozinheiro. Naeli se aproximou do homem de avental branco e perguntou com vergonha: "Quem é Alex?" Ele perguntou. "Ele é amigo de nosso chefe. Ele tem uma oficina mecânica. Ele costumava vir muito aqui para comer, mas agora não vem muito", diz o cozinheiro. Naeli agradeceu ao cozinheiro pelas informações e se dirigiu à sala de estar quando os visitantes entraram. A moça recebeu pedidos durante todo o dia, e o tempo todo estava pensando em seu novo conhecido. Quando o dia de trabalho estava chegando ao fim, o chefe da instituição a chamou. Assustada, ela foi até o escritório do homem e perguntou o que havia acontecido. Irlon olhou para a garçonete com um sorriso e disse: "Você foi ótimo hoje. Um amigo veio almoçar em casa e você o serviu. Ele estava cheio de elogios a você. Tenho a sensação de que você o fez mudar de ideia", disse o gerente. "Alex deu muito dinheiro pelo pedido, eu deveria lhe pagar", disse a garota envergonhada. Ela pensou que seu chefe estava ligando para repreendê-la por estar sentada e conversando com um visitante durante o horário de trabalho. Ele sabe perfeitamente quanto dinheiro lhe resta para o pedido, portanto, você não precisa se preocupar com isso. Para o futuro, se Alex pagar, não aceite nenhum dinheiro, será por conta da casa. Haverá outro cliente que não será cobrado, você o verá em breve, ele também é meu amigo, alertou Irlon. "Obrigada pelo aviso", disse Naeli. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e um Alex sorridente entrou. Irlon se levantou da cadeira e correu até o amigo, a quem abraçou imediatamente. Em seguida, o gerente disse com um sorriso: "Vejo que você teve boas férias no mar. E o bronzeado lhe cai muito bem", disse o líder. A garota então olhou para seu novo conhecido e estava prestes a se afastar sem ser notada, quando Alex gentilmente pediu que ela ficasse. Naeli olhou confusa para seu chefe, que assentiu. Enquanto isso, Alex se voltou para seu amigo. O dia de trabalho estava prestes a terminar. "Deixe-me roubar uma de suas garçonetes um pouco mais cedo", disse o estranho. "Presumo que você esteja se referindo a Naeli." "Com certeza, mas somente se a garota quiser", respondeu Irlon. "Acho que vamos sair do seu escritório agora e posso convencer essa beldade a me deixar demiti-la", sorriu Alex. "Bem, tente sua sorte", disse Irlon com uma risada.
Após essas palavras, Alex ofereceu a Naeli que saísse do escritório e, assim que saíram, o homem sorriu gentilmente e pediu permissão para acompanhar a garota até sua casa. Ele riu e depois murmurou: "Acho que você já se decidiu sem mim. E, no entanto, se eu recusar sua oferta, o que você fará?" Naeli sorriu enigmaticamente. "Soluce alto e você terá vergonha de um homem tão adulto se deixar levar por lágrimas de crocodilo", respondeu Alex. "Sabe, não sei se você deveria me demitir. Podemos conversar um pouco fora da cafeteria", disse ela. "Você acha que sou um cara que fica do lado de fora de um café conversando com uma mulher bonita? Não, deixe-me levá-la a um restaurante e nos sentaremos lá", sugeriu ele. "Obrigada, mas você não deveria fazer isso. Eu preferiria que você viesse para casa comigo, mas aviso que moro longe", disse Naeli, envergonhada. "Não se preocupe com isso, estou em um cavalo de ferro", ele sorriu. Logo Naeli estava sentada no carro com Alex, que falava sobre si mesmo com um sorriso. Ele tinha 31 anos e morava sozinho em um apartamento de um cômodo com a mãe, pois seu pai havia morrido no ano anterior. O próprio Alex é proprietário individual há vários anos. Ele foi casado, mas a vida não foi boa para ele, que se divorciou e não teve filhos no casamento. E então o homem revelou que Irlan é seu melhor amigo e que há outro chamado Vincent. No final de sua narrativa, Alex acrescenta que adora jantar bem e ir às corridas. A garota, ao saber da corrida, olhou para seu novo conhecido com espanto. O homem, vendo a surpresa no rosto da garota, imediatamente perguntou que coisa em comum ela havia dito. Naeli disse, envergonhada, que nunca havia participado de uma corrida de cavalos. Alex sorriu e murmurou: "Bem, então já sei onde teremos nosso primeiro encontro. Vou levá-la para a pista. Vou levá-la para a pista e faremos algo divertido. Iremos neste domingo, será amanhã", disse o homem. "Estamos nos tratando pelo primeiro nome? E domingo é meu dia de trabalho, então não vai dar", respondeu Naeli. "Vamos continuar com a coisa do você, ou agora vamos agir como se estivéssemos apaixonados? E quanto ao emprego, vamos resolver isso agora. Você deve ter esquecido que o Irlan é meu amigo", e com essas palavras o homem pegou o celular e ligou para o amigo. Alex explica a situação e pede um dia de folga não programado. Em resposta, o amigo riu e disse que estava dando o máximo de si. Após a ligação, Alex olhou para Naeli e falou com ela com um sorriso. "Você vê como todos os seus problemas são resolvidos rapidamente na minha presença", disse ele. "Estou vendo", disse ele, rindo, e depois acrescentou, "estamos aqui. É hora de dizer adeus, e é hora de você ir para casa também", disse ele. "Eu ainda gostaria de conversar com você, mas vejo que está cansada depois do dia de trabalho, e seria egoísmo da minha parte mantê-la por mais tempo. Então, deixe-me beijar sua mão delicada e você pode ir correndo para o seu quarto", disse Alex. A garota apertou a mão do homem, e ele tocou gentilmente a palma da mão dela com os lábios. Naeli sentiu o toque lhe causar arrepios na espinha. Ela nunca havia tido um contato tão próximo com um homem antes. Alex encostou os lábios na palma da mão dela por um momento e depois soltou a mão. Naeli imediatamente se sentiu corada, então abriu rapidamente a porta do carro e saiu sem nem mesmo se despedir de seu novo conhecido. Quando a garota chegou ao apartamento, olhou pela janela. Ela esperava que o carro ainda estivesse lá, mas ele havia desaparecido. A garota suspirou de decepção e foi para o banheiro tomar um banho. De pé sob a corrente de água, ele se lembrou de sua conversa com Alex e do toque da mão de Alex na palma de sua mão. E então ela pensou no encontro de amanhã no hipódromo. E então ela se sentiu como se tivesse sido eletrocutada, porque eles não haviam discutido a hora em que ela deveria sair de casa e não haviam trocado números de telefone. A garota mordeu o lábio inferior em frustração, sem saber como poderia remediar a situação agora. Na manhã seguinte, Naeli acordou desgostosa. Ela se deu conta de que o encontro não aconteceria, pois não passaria o dia inteiro esperando Alex em frente à entrada.
Ele tentou não pensar no fato de que não haveria um encontro, mas seus pensamentos continuavam voltando e ele foi até a janela. As duas estavam se aproximando quando o telefone tocou. Naeli olhou o número, mas não parecia familiar. A garota atendeu e reconheceu instantaneamente a voz de Alex, falando em um tom amigável. Você saiu tão rápido ontem que nem tive tempo de pegar seu número de telefone, disse ele. Mas você está me ligando agora mesmo, disse ele alegremente. Naturalmente, tive que ligar para o Irla novamente. Ele, como um verdadeiro líder, tem os números de telefone de sua equipe. Certo, mas estamos ficando sem tempo. De qualquer forma, você tem pouco mais de 1 hora para se arrumar e, assim que eu chegar, ligarei para você e pronto, disse Alex. Tudo bem, está combinado. A garota desconectou o comunicador e riu alegremente. Naquele momento, ela se sentiu feliz. Ela gostava muito desse homem e queria passar o máximo de tempo possível com ele. Ela até pensou que esse homem poderia ser sua outra metade na vida. Logo chegaram à pista de corrida. A garota assistiu à corrida e fez muitas perguntas ao seu companheiro. O jovem respondeu a Naeli com um sorriso. Assim que a corrida terminou, a garota perguntou ao homem com que frequência ele corria. Alex admitiu que ele corre de diferentes maneiras e explicou que tudo depende das circunstâncias. Depois da corrida, os jovens saíram para uma caminhada pela cidade. Entre um passeio e outro, eles conversaram sobre diversos assuntos. Naquele momento, a garota gostou da comunicação do rapaz e queria que o dia não terminasse, por isso se sentiu bem naquele momento. No entanto, Alex levou Naeli para casa por volta das 9 horas da noite e lhe disse que tinha que ir embora porque teria que acordar cedo para trabalhar amanhã de manhã. A companheira mal pôde conter um suspiro de decepção. O homem beijou novamente a palma da mão da moça, que experimentou o mesmo estado de ontem. Naeli chegou em casa e pensou que agora teria 2 dias de folga. Ela esperava passar esses dias com Alex, mas o homem não ligou para ela nenhuma vez. Naeli ficou chateada e pensou que, aparentemente, o rapaz não gostava do comportamento dela. Então, em um dia útil, ela foi trabalhar. E seu primeiro visitante foi Alex. Naeli não sabia o que pensar quando viu, mas ele a chamou e pediu apenas uma xícara de café. A garota concordou com o pedido do homem e estava prestes a sair quando Alex disse: Sente-se. Há um garçom, e ele seria um bom garçom. Quero que saiba que não trabalhará mais aqui, disse ele. O que você quer dizer com isso? Perguntou a mulher, perplexa. Estou pensando em você há dias. Não sei como declarar meu amor por você, mas estou loucamente atraído por você. Vou ser breve. Proponho que comecemos a viver juntos, disse ele. Mas nós não nos conhecemos. Não. Isso não combina comigo, respondeu ela. Que tipo de pessoas são vocês, mulheres? Vocês querem passar todas as suas relações pelo cartório de casamentos, disse Alex com um pouco de irritação e imediatamente acrescentou, mas vocês não são mais crianças e sabem muito bem que precisam se conhecer não apenas na conversa, mas também na cama, e só então legalizar o relacionamento, disse Alex com confiança. É aí que você está totalmente errado. Talvez você já tenha tido um carro cheio de garotas e esteja bem informado sobre essas cenas de cama. Posso lhe dizer que sou inocente nesse assunto. E não quero que você me use e depois me jogue fora como um brinquedo indesejado, disse ele e corou. Alex olhou para a garota com espanto diante dessas palavras. Era óbvio que o homem não esperava tal resposta. Enquanto isso, a garota se levantou, com o rosto vermelho de raiva, e estava prestes a sair quando seu interlocutor agarrou sua mão e pediu que ela se sentasse. Naeli concordou com relutância com o pedido e olhou interrogativamente para o jovem, que murmurou no mesmo instante. Desculpe-me, não quis ofendê-la. É que agora, na sua idade, todas as meninas estão mais do que cientes de assuntos tão delicados, disse ela, culpada. Nem todo mundo, para sua informação, eu sou um indivíduo ambulante, respondeu ela ironicamente. Você se descreveu mal.
Você é uma virgem devota, e isso é muito raro hoje em dia. Estou surpreso que uma garota tão bonita não tenha tido um relacionamento real com um rapaz. Agora entendo sua raiva. Tudo bem, e por uma semana serei seu namorado e veremos como nosso relacionamento evoluir. Se continuarmos a nos sentir atraídos um pelo outro, farei uma proposta oficial e nos casaremos, concluiu. Eu disse que me sinto atraída por você? Perguntou ela. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Admita que se sente atraído por mim, eu senti isso quando beijei a palma de sua mão. Não há necessidade de se fazer de tímido porque isso não combina com você. Responda-me honestamente. O que há em mim que o atrai? Perguntou ele com um sorriso. Sim, mas vamos falar de outra coisa, disse ela, irritada consigo mesma. Eu concordo. A outra questão é seu emprego. Não quero que minha namorada trabalhe como garçonete, disse Alex. Mas ainda não sou exatamente sua namorada. E preciso de dinheiro, e você sabe disso, explicou Naeli. Eu lhe darei os recursos financeiros para pagar o quarto e a comida. E não se esqueça de que, se tudo correr bem, logo nos tornaremos marido e mulher. E eu não gosto que minha esposa trabalhe, quero ser recebido em casa por uma mulher bonita, de bom humor e que não esteja cansada, disse ele. Pelo menos me deixe trabalhar esta semana, ele pediu. É um negócio fechado e nem um dia mais, concordou. A semana passou voando, Alex a pegava na cafeteria quando Naeli estava trabalhando e a levava para casa. O homem ligava todos os dias e invariavelmente perguntava como ela passava o dia de folga quando ele não vinha. E a moça o informava alegremente que estava estudando um livro de receitas. Uma semana depois, o homem fez uma proposta oficial à moça, que aceitou com entusiasmo. E depois disso, Naeli, por insistência do escolhido, deixou o emprego. No início, a garota informou a mãe sobre o noivado, que ficou muito feliz com o fato de a filha estar conhecendo sua pessoa favorita. Em seguida, Naeli ligou para sua amiga e também lhe contou sobre seu casamento iminente. Lilian parabenizou calorosamente a amiga e prometeu comparecer ao casamento. Logo houve uma apresentação entre Naeli e sua futura sogra, que morava em um apartamento de 3 cômodos. Margot acabou se revelando uma mulher adorável que a acolheu logo no primeiro encontro. Naeli ficou feliz por ter um relacionamento amigável com a mãe de seu amante desde o primeiro dia. E então a garota conheceu o terceiro amigo de seu escolhido. Era um jovem de 27 anos, cujo nome era Vincent. O amigo de Alex imediatamente apreciou a beleza da garota e disse ao amigo que, se ele soubesse que Ilha tinha uma garçonete tão bonita trabalhando para ele, teria vindo a esse lugar muito antes de Alex. Natasha ficou satisfeita com o elogio de Vincent, mas seu namorado franziu a testa para ela. 2 semanas antes do casamento, a moça deu a entender que era necessário ir à casa de sua mãe para que Alex pudesse conhecer sua futura sogra. O homem concordou com relutância com a proposta da escolhida, mas percebeu que era necessário fazer isso. E um dia os jovens foram para a aldeia. Quando Alex se viu visitando Zendei, ele torceu o nariz imperceptivelmente. Naeli apresentou alegremente seu noivo à mãe e começou a ajudá-la a arrumar a mesa. Enquanto isso, Alex olhava ao redor. Quando a mesa estava posta, a dona da casa convidou o querido hóspede. O futuro genro se sentou e olhou para os pratos de comida à sua frente, depois disse baixinho: "E isso é considerado um presente de Natal: batatas fritas com cogumelos, uma fatia de salsicha cozida barata, picles em frasco e algumas saladas que as donas de casa racionais costumam preparar para o inverno?" Disse ela com desdém. Natasha ficou envergonhada por sua pessoa favorita ter feito tal comentário sobre a mesa festiva. Ela olhou para Alex e sussurrou que sua mãe não podia se dar ao luxo de comer demais. Ela olhou para Alex e sussurrou que sua mãe não podia se dar ao luxo de comer demais. Esse diálogo foi claramente ouvido pela senhora da casa e ela disse isso. Não há necessidade de sussurrar. Eu posso ouvir tudo. Alex, sei que provavelmente está acostumado a outros pratos requintados, mas eu mantenho as coisas simples. Não tenho galinhas e não quero comprá-las na loja,
porque eles não sabem do que elas se alimentam. Eu poderia comprar dos vizinhos, mas eles as vendem por um preço muito alto. E tem mais uma coisa, acho que sua noiva lhe disse que seu irmão está na cadeia. Então, estou economizando meu dinheiro aos poucos, porque é um longo caminho até o norte, e as passagens são muito caras. Então, você, minha querida, não fique brava comigo por causa de uma mesa tão desleixada. A mulher se desculpou, mas estava brava com o escolhido da filha. Mamãe, não se preocupe, está tudo bem. Alex vai experimentar suas batatas e vai adorá-las. Ele só não sabe o quanto você as faz bem, exclamou Naeli e olhou para o namorado com uma expressão séria. O homem percebeu que havia irritado sua companheira, então pegou uma colher e colocou algumas batatas nela. Naeli então pegou um garfo e olhou para ele de forma significativa. Alex pegou o garfo e comeu algumas batatas, depois sorriu tenso e disse: Acho que fui rápido em denegrir a mesa. As batatas são deliciosas. Eu ficaria feliz se minha esposa conseguisse fazê-las tão boas quanto, disse Alex. Depois dessa frase, Endea sorriu e começou a fazer perguntas ao seu futuro genro sobre o casamento. Alex respondeu, olhando de vez em quando para o relógio. A proprietária percebeu e perguntou há quanto tempo o casal havia chegado. O hóspede gentilmente respondeu que eles estariam voltando para casa em algumas horas. Zendea suspirou com tristeza, pois a mulher mais velha esperava que eles passassem a noite em sua casa e também estava ansiosa para ter alguma intimidade com sua filha, o que ela disse em voz alta. Naeli, vendo que seu amante não estava comendo, ofereceu-se para assistir à TV enquanto ajudava a mãe a limpar a mesa. A garota, assim que ficou sozinha com a mãe, imediatamente pediu desculpas pelo comportamento do noivo. A mãe sorriu em resposta e disse: É bom que seu jovem tenha dito a verdade. Teria sido muito pior se ele tivesse agido pelas costas dela. Alex falou o que pensava, disse Zendaya. Mas, ainda assim, ela estava errada. A filha olhou culpada para a mãe. Diga-me, há quanto tempo você o conhece e quão bem você o conhece? Perguntou minha mãe. Eu o conheço há 1 mês e meio, acho que o conheço desde sempre, respondeu minha filha com um sorriso. Por que você quer se casar com ele depois de tão pouco tempo? Você está realmente grávida? Disse a mulher idosa com uma voz assustada. Mamãe, não demos mais do que 2 beijos. Eu até moro em um apartamento alugado. Concordamos que tudo acontecerá depois do casamento. E nós 2 queremos morar juntos, por isso estamos com pressa de nos casar. Só lamento que meu irmão não estará presente no casamento, mas ele está ciente de tudo e me desejou felicidade. Como você e Alex estão bem, fico feliz por vocês, e com um coração puro, eu os abençoo. Ele abraçou a filha. Logo os jovens deixaram a aldeia. No caminho para a cidade, Naeli disse ao escolhido que ele havia se comportado mal com sua mãe. Alex franziu as sobrancelhas e disse, irritado, que não esperava ver uma casa tão desorganizada. A garota olhou com raiva para seu interlocutor e pediu que ele não falasse da casa de sua mãe nesse tom de agora em diante. O homem olhou para seu amante e riu baixinho enquanto murmurava. Você é tão boa com sua raiva que eu poderia beijá-la agora mesmo. Não faça beicinho para mim, disse ele. O tempo passou voando e o dia do casamento chegou. Do lado do noivo, havia muitas pessoas que a garota não conhecia. Do lado de Naeli, havia apenas sua mãe, uma amiga e a moça com quem ela havia alugado um apartamento. Imediatamente após o casamento, Naeli foi morar com o marido. A garota estava ansiosa para se instalar em sua nova casa. Ela queria que seu apartamento fosse aconchegante e confortável. Naeli não se esqueceu de que seu marido é muito exigente com relação à comida, por isso, ela sempre consultava o site de culinária para encontrar um prato interessante para preparar para o marido no jantar. Às vezes, ela tinha dúvidas sobre culinária e, nesse caso, ligava para o cozinheiro de ilha e o consultava. Assim, o ano passou voando. Estava chegando a hora em que a garota queria voltar para o ensino médio. Ela contou ao marido no dia anterior.
Alex olhou para sua esposa com surpresa e perguntou por que ele precisava mastigar o granito da ciência. Naeli respondeu perplexa. Preciso ter algum tipo de educação. O que vou fazer pelo resto da minha vida? Disse a garota. Querida, pare com sua fantasia selvagem. Outras garotas sonham em viver e não fazer nada, e você fala em estudar. É melhor que você sempre tenha a aparência que tem. Você sabe como é bom para mim sair com você. Eu ouço as pessoas dizerem que você tem um diamante e isso é tudo que dizem sobre você. E o Vincent fica ansiando por você, ele não consegue superar o fato de não ter conhecido você antes de mim, disse Alex. Às vezes, sinto que você não se casou comigo, mas com minha aparência. Mas vamos falar seriamente sobre a escola. Você não acha que seria bom para mim estar sentada em seu pescoço e não ter nenhum dinheiro extra para gastar? Naeli o repreendeu. Você terá um emprego em breve. Tenho algumas ideias, mas ainda estou trabalhando nelas. O que eu disse sobre estudar é besteira. É melhor você estudar um livro de receitas, pois logo precisará dele, recomendou. Naeli percebeu que teria de esquecer seus estudos. Ela não queria entrar em conflito com seu marido por causa disso. Assim, decidiu que, por enquanto, ficaria em casa e seria uma boa esposa e uma boa dona de casa. Outros 6 meses se passaram. Durante esse período, a mãe da menina foi visitar o filho na prisão. A amiga de Naeli se casou com um empresário. As amigas ainda se ligavam com frequência e contavam as novidades uma para a outra. Lilian sempre perguntava à amiga quando ela daria à luz seu primeiro filho. Natasha tinha que continuar mentindo para ela, dizendo que ainda não era hora, embora sonhasse em ser mãe, mas seu marido era contra. Ele lhe dizia que ela precisava se reerguer financeiramente e depois pensar em ter filhos. O homem até forçou a namorada a tomar pílulas anticoncepcionais só porque sim. Mais alguns meses se passaram e Naeli estava sentada em casa assistindo a um programa para mulheres. Então, eles mostraram uma mãe feliz que havia dado à luz trigêmeos. A jovem mulher involuntariamente chorou de emoção. Nesse momento, seu marido chegou do trabalho, olhou para a esposa com surpresa e perguntou o que havia acontecido. A jovem enxugou as lágrimas e murmurou: Estamos morando juntos há 2 anos e quero que tenhamos uma família completa, ou seja, nós e nosso filho, começou Naeli. Você está fazendo isso de novo, não está? Você precisa disso? Afinal de contas, você também terá dificuldades depois, com fraldas, falta de sono à noite, todo esse tipo de coisa, inonerou Alex. Eu sei, e estou disposta a me dar a todo esse trabalho. É que você está trabalhando a noite toda e eu estou entediada, lamentou ela. E em seu tempo livre, aprenda a tricotar, é muito bom. Você terá trabalho, eu prometo, disse ela. A moça percebeu que era inútil falar sobre filhos com seu marido. Então, ela decidiu engravidar por engano. Uma jovem parou de tomar contraceptivos. Depois de algum tempo, percebeu que estava grávida. Para ter certeza, Naeli foi à clínica de mulheres, onde o médico a parabenizou pelo aumento precoce de sua família. A jovem voou para casa muito feliz. Agora ela estava pensando em como contar ao marido. Naeli esperou o marido no trabalho e tentou pensar em todas as maneiras possíveis de lhe dar a notícia. E quando Alex chegou em casa, ela disse no corredor: Estou grávida, fui ao médico hoje, disse ela. Como isso pôde acontecer? Você não tomou seus comprimidos? Perguntou o homem. Sim, perguntei a mesma coisa ao médico, mas ele me disse que há falhas no organismo e que as pílulas não fazem o efeito correto, que foi o que aconteceu comigo, mentiu a esposa. Então é necessário interromper a gravidez, disse o marido secamente. Não mais. O limite de tempo não é adequado para isso. Não se preocupe, querida, vamos dar um jeito, disse a jovem com carinho. É claro que daremos um jeito. Você vai voar como uma vaca e nenhum vestido vai lhe servir, disse o homem irritado. O tempo passou. A gravidez de Naeli transcorreu sem problemas. E logo a jovem deu à luz uma menina,
a quem deram o nome de Amélie. Naeli estava muito feliz com esse acontecimento, pois agora ela não era apenas uma esposa, mas havia se tornado uma mãe. Com o passar dos anos, Amélie completou 3 anos. Naeli pensou em mandar a filha para o jardim de infância. Ela queria que a criança tivesse contato com seus colegas. E foi isso que ela disse ao marido. O marido não se opôs e concordou com a opinião da esposa. E assim que Amélie foi para o berçário, Naeli discutiu o trabalho com sua escolhida. Alex não gostava dessas conversas, pois não se importava que sua esposa ficasse em casa esperando por ele depois de um dia de trabalho. Dessa vez, porém, a amada foi persistente nesse assunto e contou ao marido: "Quer eu goste ou não, vou procurar trabalho. Tenho que pedir dinheiro o tempo todo e não gosto disso", diz ele. "Vamos lá, você nunca mais falará comigo dessa forma. Já lhe disse mais de uma vez que vou lhe arrumar um emprego. Seja paciente por mais um ano. Tenho algum dinheiro guardado e quero abrir um restaurante. Vi como Irlan fez fortuna nesse negócio, ele já abriu um restaurante. Eu ainda estou no mesmo lugar", disse ele. "Mas você não sabe nada sobre esse negócio", disse-lhe a esposa, intrigada, e depois acrescentou: "É melhor investir em algo que você saiba fazer. No seu caso, uma oficina mecânica", ela o aconselhou. "Vou entender com o tempo, especialmente porque o Irlan, como amigo, prometeu ajudar. Eu não disse apenas para você aprender o livro de receitas. Você será o gerente do restaurante que vamos abrir", disse ele. Depois dessa conversa com o marido, o ânimo de Naeli melhorou. Ela contou para a mãe e depois para a amiga. Contou também para a sogra, que via com frequência. Margot sempre recebia a nora e ficava feliz quando Naeli a visitava com a neta. E, mais uma vez, quando a nora chegou à casa da sogra, a patroa se dirigiu à jovem: "Sua mãe e eu nos chamamos muito. E quando falamos de você, ela costuma chamá-la de Naeli, mas isso não a ofende?" perguntou minha sogra. "De forma alguma, minha mãe me chama com tanto carinho. É muito bom quando ela diz isso para mim", disse ela. "Então vou chamá-la de Naeli também, você é como uma filha para mim. Venha me ver com mais frequência com Amélie, porque fico entediada e meu filho e seus negócios estão sempre ocupados", ela suspirou com tristeza. "Está tudo bem, mamãe. Vou tentar sair com mais frequência. E vou convencer o Alex a me visitar mais de uma vez por mês", disse Naeli. Passaram-se mais alguns anos e Alex abriu um restaurante. Naeli estava feliz como uma criança, pois agora não precisaria ficar em casa. No entanto, seu marido lhe disse que contrataria um gerente experiente no início e que ela teria de aprender com ele. Naeli não discutiu com o marido, pois não estava acostumada a conhecê-lo durante os anos de casada. Isso vinha ocorrendo há cerca de um ano e o restaurante mal estava gerando renda. Alex percebeu que, se as coisas continuassem assim, ele simplesmente iria à falência. O homem começou a voltar para casa de mau humor. Ele entendia perfeitamente que era necessário mudar o conceito do negócio do restaurante. A esposa viu como o escolhido ficava louco pelo restaurante e muitas vezes lhe dizia para pedir ajuda a um amigo. Alex respondeu dizendo: "Irlan aconselha fazer uma grande reforma no local e mudar completamente o cardápio para um que seja mais fácil de preparar. Digamos que eu concorde com o cardápio, é fácil de fazer. Mas a reforma requer uma quantia fabulosa de dinheiro, de onde vou tirá-la? Mas eu poderia fazer um empréstimo." "Exatamente, é isso que farei", explicou ele. Depois de algum tempo, Alex fez um grande empréstimo no banco. O restaurante fechou para reformas, que duraram mais de um mês. Foram comprados novos móveis e equipamentos. Naeli observava o entusiasmo do marido pelo restaurante. Ela esperava que, depois de tantas inovações, o restaurante começasse a gerar renda. E chegou o dia em que o restaurante abriu suas portas. Houve muitos anúncios no jornal de que havia um novo restaurante na cidade com um excelente cardápio para todos os gostos. Alex imediatamente convidou seus amigos para comemorar a abertura do restaurante.
O homem estava esperando muitos visitantes naquele dia e esperava, como sua esposa, que a renda aumentasse muitas vezes. Já faz uma semana que o restaurante foi inaugurado. O público estava abaixo. Alex estava furioso com isso, não sabia o que fazer. O homem estava ficando louco, e Naeli não sabia como ajudar o marido. Ela já havia procurado ele em segredo de seu escolhido e lhe perguntado como resolver a situação. Um amigo do cônjuge respondeu: "Eu disse a Sasha desde o início que esse evento seria um fracasso. Veja bem, onde o restaurante está localizado, a elite não mora lá, e as pessoas ricas não vão lá de propósito. Quando Alex quis abrir um restaurante lá, eu lhe disse imediatamente que deveria ser uma cantina ou uma cafeteria. Mas você conhece seu marido, se ele se mantiver firme em sua posição, você não poderá mudá-lo", lamentou minha amiga. "Talvez você possa falar com ele novamente. Você deveria ver como ele está irritado, não consigo olhar para ele sem chorar", explicou Naeli. "Minhas palavras não significam nada para ele, e você também sabe disso. Meu conselho é tentar convencê-lo a vender o restaurante para que você possa pagar o empréstimo", disse Irlan. "Ok, obrigada pelo conselho", respondeu ela. "Obrigada pelo conselho", respondeu a garota. Nayeli havia acabado de mencionar a venda do restaurante e imediatamente provocou a indignação de seu marido. Ele gritou com ela pela primeira vez, e de forma grosseira, disse-lhe para cuidar de sua vida. A jovem, depois de uma conversa infeliz, pegou a filha e, quase chorando, foi para a casa da sogra. Quando Naeli chegou à casa de Margot, ela contou ao marido sobre a briga. A proprietária pediu que a nora se acalmasse e se ofereceu para passar a noite com ela. A nora recusou, pois sabia que seu marido não aprovaria tal ato e contou à sogra. Margot se ofereceu para ligar para Sunu e imediatamente discou para ele: "Alex, eu gostaria que Naeli e Amelie ficassem em minha casa esta noite", disse a mulher por telefone. "Que tipo de coisa estranha é essa? Ela é uma mulher casada e deveria estar com seu marido." "Eu mesmo vou buscá-la", disse o filho de forma ameaçadora. "Filho, eu sei que você tem problemas no trabalho. E agora está descontando toda a sua raiva em Natalka, então deixe-a ficar comigo por um dia", insistiu Margot. "Estou prestes a sair", disse o homem em voz baixa e desligou o telefone. Em 40 minutos, Alex estava na casa de sua mãe. Ele entrou no apartamento e, sem constranger sua mãe, disse à esposa, de forma ameaçadora, que não permitiria que ela levasse a disputa para fora de casa. Naeli disse calmamente que tinha ido à casa da sogra para falar sobre seus problemas. Alex respondeu dizendo: "O que acontece em nossa família deve ficar entre nós, entre você e eu. Não meta as mãos nisso, está entendendo?" Disse ele com raiva. "Sim", disse a jovem com medo. Depois desse incidente, Naeli percebeu que não conhecia totalmente o marido. Em algum lugar de seu coração, ela chegou a ter medo de seu marido. Ela sonhava que a vida com o marido voltasse ao seu curso normal, quando eles aproveitavam cada dia. Depois de um tempo, Alex voltou do restaurante com o ânimo abatido. Por sorte, ele precisava pagar um empréstimo, mas não tinha dinheiro. A renda da oficina mecânica não cobria todas as despesas, e a renda do restaurante era absolutamente minúscula. O homem recebia ligações frequentes do banco exigindo o pagamento de sua dívida de empréstimo. Quando outra ligação foi recebida, Alex atendeu e, ao desligar, voltou-se para a esposa. "Está decidido, temos que vender o restaurante antes que seja tarde demais. Não consigo pagar os salários de meus funcionários há 2 meses. Não faz sentido continuar com esse negócio se ele não traz nenhuma renda", ele reclama. "Estou muito feliz por você ter tomado essa decisão", respondeu calorosamente a esposa, que estava realmente encantada com as palavras do marido. Alex logo vendeu o restaurante. Os lucros da venda foram usados para pagar um empréstimo do banco. Assim que isso aconteceu, Naeli suspirou calmamente, porque agora seu marido não estava mais nervoso com o fato de que seu negócio havia fracassado. No entanto,
a jovem ainda queria secretamente trabalhar para o marido, mas percebeu que ele reprimiria seu desejo pela raiz. E então Naeli encontrou uma saída: a garota começou a ganhar dinheiro na internet. Ela realizava tarefas simples nas redes sociais, obtendo uma pequena renda. 2 meses haviam se passado desde a venda do restaurante quando Alex chegou em casa desanimado. Naeli perguntou ao marido o que havia acontecido. O escolhido, tentando esconder sua irritação, respondeu que tinha estado na casa de Ilha e que as coisas estavam indo bem. A esposa ficou surpresa com as palavras de seu amante e disse: "Você deve ficar feliz por seu amigo estar indo bem nesse aspecto. Você não percebe que eu também quero montar um cavalo, não pegar restos de mesa?" Alex o repreendeu. "Você tem ciúmes de Ilha?" perguntou Naeli de repente, surpresa com essa circunstância. É uma pergunta difícil. Talvez eu esteja com inveja no fundo da minha mente. Mas ainda precisamos da renda extra. Está na hora de nos mudarmos para um apartamento mais luxuoso, ou seja, devemos comprar um de 2 quartos e vender este. A única saída é abrir outra oficina mecânica, diz ele. Mas onde você vai conseguir o dinheiro? Vai pedir emprestado de novo? Minha esposa se perguntava. Não, o homem respondeu categoricamente, acrescentando: e não tenho mais vontade de me envolver com bancos. Vou pensar em algo, disse ele. Depois dessa conversa, passou-se 1 mês. Certa manhã, quando o marido estava saindo para o trabalho e Naeli ligava o laptop e se preparava para fazer uma tarefa nas mídias sociais, o telefone tocou. A mulher pegou o telefone e ouviu a voz animada de um vizinho que morava em frente à sua mãe, informando que Zendaya havia sido levada ao hospital com um ataque cardíaco. Naeli ficou ofegante e imediatamente começou a ligar para o marido. Assim que Alex atendeu, ela rapidamente lhe contou a triste notícia e pediu que ele a levasse ao hospital. Perguntou sua esposa com certa irritação. E até onde você irá? O marido disse. Até que a mamãe esteja melhor. Posso ir com Amelie ou deixá-la com sua mãe, você decide, disse Naeli. Somente com minha filha eu a deixarei ir para a aldeia. Não sobrecarregue minha mãe com uma criança, disse Alex com desdém. Como você quiser, querido, respondeu a moça e sorriu, pois entendeu pelas palavras do marido que Alex ainda tinha ciúmes dela e por isso não queria deixá-la ir sozinha. Em pouco tempo, Naeli estava sentada ao lado de sua mãe, que estava deitada em uma cama de hospital. A jovem acariciou o braço de Zendaya e lhe disse carinhosamente que tudo ficaria bem. A mulher doente olhou para a filha e lhe disse para não se preocupar. Naeli assentiu e pensou que deveria ligar para o irmão e informá-lo sobre a doença da mãe. A jovem nem se deu conta de que a ligação de Matthew a colocaria em apuros. Alguns dias se passaram. Naeli estava voltando do hospital para a casa de sua mãe. 2 carros de polícia passaram por ela. Ao mesmo tempo, a menina se perguntou o que teria acontecido em seu vilarejo se tantos policiais haviam chegado. Para seu espanto, os carros pararam perto da casa de sua mãe. Naeli se aproximou dos convidados não convidados e perguntou: "O que aconteceu?" perguntou ele. "Precisamos de Zendaya", disse o homem uniformizado, desanimado. "Ele está no hospital e eu sou sua filha", disse ela. "Matthew escapou da prisão e traumatizou nosso funcionário no processo. Estamos procurando por ele. Ele estava aqui?" perguntou o policial. "Não. Ele queria ver como estava a mãe dele, então ele foi", disse ela fracamente e sentiu-se enjoada. Nesse meio tempo, o interlocutor pediu para abrir a casa para inspeção, momento em que um sinal soou no rádio. O homem respondeu e, após alguns instantes, disse que a operação para localizar o criminoso fugitivo havia terminado, pois Matthew havia sido capturado. Nayeli então entrou em casa, onde chorou desesperadamente. Ela sabia muito bem que seu irmão havia fugido apenas para visitar a mãe. Matthew temia que sua mãe não esperasse que ele saísse da prisão. Naeli também percebeu que agora seu irmão teria mais tempo para fugir. Ela também sabia que não deveria contar à mãe, pois Zendaya, com seu problema cardíaco,
talvez não conseguisse lidar com a notícia. Algum tempo se passou e a mãe de Naeli recebeu alta. Zendaya pediu à filha que ficasse com Amélie por mais algum tempo. Naeli não pôde recusar o pedido da mãe, embora seu marido ligasse para ela todos os dias para perguntar quando ela voltaria para casa. Zendaya havia recebido alta há alguns dias. Alex sabia disso e, mais uma vez, quando sua esposa pediu que ele ficasse mais um dia na casa de sua mãe, ele desmaiou e foi para a aldeia depois de um tempo. O homem cumprimentou a sogra educadamente e ordenou que ela fosse para casa. Naeli percebeu que seu marido estava zangado com ela por sua longa ausência e que sentia sua falta. Logo a família voltou para a cidade. E a vida continuou como sempre. Mas depois de um mês, quando Naeli voltou da aldeia, ela começou a se sentir desconfortável, seu corpo coçava o tempo todo. Isso não passou despercebido por Alex, e ele contou ao seu cônjuge. Ele estava morando no velho casebre de sua mãe, então deve estar com sarna. Consulte o médico amanhã, disse ele. Naeli não contrariou o marido, pois estava realmente enojada. Ele foi a uma consulta e o médico prescreveu vários exames. Pouco tempo depois, o médico lhe disse que ele tinha diabetes mellitus. Naeli olhou para o médico com espanto e perguntou: "Mas não havia ninguém em nossa família com essa doença?" Ela se perguntava. "Você mesmo disse que tem tido muitos problemas ultimamente. Então, você tem diabetes por causa dos nervos. Agora você deve ir ao hospital para um exame completo", recomendou o médico. Naeli voltou para casa deprimida, sem querer ficar em uma cama de hospital. Ela informou ao marido sobre sua doença, que não se divertiu com a notícia. Alex imediatamente disse à sua esposa para não hesitar em ir ao hospital. A mulher acenou com a cabeça e disse: "Está tudo bem, querida. Mas agora você terá dificuldades, porque terá de levar e trazer Amélie do berçário", disse ela. "Não se preocupe, vou pensar em algo", respondeu ele. Naeli logo foi internada no hospital. Ela ficou lá por cerca de 2 semanas. Quando recebeu alta, o médico lhe deu uma receita e explicou como tomar o medicamento. E o médico também aconselhou a criança a se preocupar o mínimo possível. Naeli teria sido feliz vivendo sem se preocupar, mas então sua filha teve um ataque de apendicite. A menina foi levada às pressas para o hospital. Naeli estava preocupada com o estado de saúde da filha e, assim que Amélie recebeu alta, sentiu-se mal e voltou ao hospital. Já se passaram 7 meses desde que Naeli descobriu sua doença. Durante esse tempo, ela engordou um pouco porque estava tomando hormônios. Se alguns conhecidos disseram à mulher que os quilos extras só aumentavam o charme de sua estátua, Alex comentou causticamente que ela estava lentamente se transformando em uma vaca. Depois dessas palavras, Naeli chorou, e seu marido, para amenizar sua dureza, disse: "Sem lágrimas. Tudo o que eu peço é que você não engorde mais e que fique atento ao seu peso. Mantenha um caderno e se pese todos os dias. E agora quero lhe dizer algo feliz: dentro de uma semana, terei uma segunda oficina mecânica e você e eu logo estaremos nos mudando para um apartamento de 2 quartos. Já encontrei um comprador para esse apartamento", disse Alex. "Mas onde você conseguiu o dinheiro?" perguntou o escolhido com espanto. "Você deve conhecer os lugares, mas, enquanto isso, comece a guardar as coisas devagar", ele sorriu. E, em pouco tempo, Alex abriu uma segunda garagem. Mais tarde, a família se mudou para um apartamento de 3 cômodos. A mudança para um novo local de residência foi um grande desafio para Naeli. Ela estava nervosa com tudo, com o fato de que não faria amizade com os vizinhos, que eles morariam muito longe de sua sogra, que sua filha teria que ir para a primeira série e que ela não teria tempo de prepará-la para a escola por causa da mudança. Como resultado, a mulher acabou voltando para uma cama de hospital. E quando o marido veio ver como estava o esposo, ela lhe perguntou: "Deixe que sua mãe o ajude com a Amélie. Você não tem tempo para os afazeres domésticos com seus negócios. Convide a Margot para ficar conosco enquanto eu estiver fora", disse ele. "Não vou ligar para minha mãe",
principalmente porque ela está indo embora. Eu mesmo cuidarei dessa situação, e Amélie ficará bem, não se preocupe com ela, ele pediu a Naeli. Onde isso vai dar? Ela não me disse nada, na verdade, faz tempo que não ligo para ela para falar dessa mudança, Naeli não entendeu. Por favor, não incomode sua mãe nesse momento. Quando tiver alta, eu mesmo o levarei para vê-la. É um acordo, insistiu ele. Não vou dar ouvidos a você, não importa o que diga, querida, concordou ele docilmente. Nayeli saiu depois de um tempo. Ele chegou em casa e ficou satisfeito ao ver que o apartamento estava em ordem. A mulher voltou-se para o marido e falou com ele calorosamente, dizendo-lhe que estava orgulhosa dele. Alex, por sua vez, entregou à sua escolhida um caderno e disse a ela que começasse a anotar as calorias e quantas havia consumido durante o dia. Naeli olhou atônita para o marido e disse-lhe que ele havia perdido o juízo. Alex deu um passo para trás, apontando para o espelho, ofereceu à esposa que se olhasse nele. A esposa concordou com o pedido do marido e se olhou novamente. O marido, vendo que sua companheira de vida estava perplexa, murmurou: Você engordou alguns quilos a mais que não lhe dão mais uma boa aparência. Não preciso explicar isso a você, obviamente, ele me repreendeu. Há algo que não entendo, você me ama ou só se importa com meu corpo? Ele decidiu perguntar. Ambos, então vamos parar com esse diálogo inútil, decidiu ele. Depois dessas palavras, Naeli se trancou no banheiro e chorou por um longo tempo. Ela se odiava por estar acima do peso e decidiu que cuidaria de sua aparência sem sentir pena de si mesma. Foi somente depois desses pensamentos que ela se acalmou e saiu do banheiro. No dia seguinte, Naeli levantou-se cedo enquanto o marido e a filha dormiam, pesou-se e registrou seu peso em um caderno. Em seguida, ela fez seus exercícios matinais. Enquanto fazia isso, ela se encorajava mentalmente, dizendo que estava fazendo isso não apenas pelo homem que amava, mas também por sua saúde. Depois disso, Naeli acompanhou o marido ao trabalho e levou a filha à escola. Ela começou a estudar a tabela de calorias. A mulher decidiu que cozinharia para si mesma separadamente apenas com alimentos de baixa caloria. Ela elaborou um cardápio e o colocou em um lugar de destaque na cozinha. Vários dias se passaram. Naeli continuou a se exercitar todas as manhãs e a cozinhar para si mesma fora de casa. Ela acreditava que tudo daria certo e que conseguiria recuperar sua antiga forma física. Depois de uma semana, Naeli subiu na balança e ficou horrorizada ao descobrir que havia perdido apenas 260 gramas durante esse período. Desgostosa com o resultado, ela decidiu conversar com a sogra. A mulher ligou para Margot, mas a chamada estava fora de alcance. Quando a esposa chegou em casa do trabalho, ele lhe disse que havia tentado ligar para a mãe, mas não havia conseguido. Alex, então, olhou distraidamente para sua amada e a informou com uma voz calma que a mãe dela tinha ido morar em outro país. Naeli olhou atônita para o marido e exclamou: Por que ele não se despediu? Por que não me disse nada? Eu estava indignado. É uma longa história. Seja paciente, a mamãe vai se acalmar e ligar para você. É que ela tem um namorado e ele propôs se mudar para a terra dele, e ela aceitou. E a mamãe não precisa responder a nós por suas ações, ela é adulta, disse Alex como se eu tivesse interrompido. Não é como se Margot tivesse que responder a nós, exclamou a jovem, indignada, enxugando as lágrimas com a mão. E então ela continuou: Não é disso que se trata. Nós nos dávamos bem com ela e ela foi embora sem nos avisar. Não é bom para seus parentes. É isso que quero dizer agora, disse ela com tristeza em sua voz. Acalme-se. Eu lhe expliquei que ele tinha um bom motivo para fazer o que fez. E vamos deixar o assunto de lado. E, na verdade, seu marido chegou do trabalho com fome e quer comer como um lobo, disse o marido. Naeli não teve escolha a não ser ir discretamente para a cozinha e arrumar a mesa para alimentar seu esposo. A mulher fez tudo isso automaticamente, pois seus pensamentos estavam preocupados com o comportamento da sogra.
Ela não conseguia acreditar que Margot tivesse feito tal coisa. Naeli ficou ofendida com o fato de a sogra ter feito aquilo com ela e Amélie. Naeli estava tentando perder peso há um mês. Ela decidiu descobrir quanto pesaria no final do mês. Ela subiu na balança e ficou confusa. Viu que, depois de todos os seus esforços, havia perdido apenas 1 quilo. Em um primeiro momento, Naeli não acreditou no resultado e correu para o posto de saúde mais próximo, onde pediu para ser pesada. No entanto, a enfermeira confirmou o resultado que Naeli havia obtido na balança em casa. A mulher voltou desesperada porque estava exausta, muitas vezes desnutrida, vendo a família devorar frango assado ou comer sorvete. Naeli estava tentando sair da cozinha nessas horas para não cair em tentação, e todo esse sofrimento era por causa de 1 quilo. Ela estava prestes a desistir de perder peso quando teve a ideia de visitar um nutricionista para encontrar uma dieta que pudesse ser usada com diabetes. E agora Naeli tem um novo cardápio do médico. A mulher inicia diligentemente uma nova tentativa de perder os quilos extras. Ela segue rigorosamente o cardápio e também se exercita por 15 minutos pela manhã. E exatamente um mês depois, Naeli sobe na balança. A mulher, ao ver o resultado, corre para a cozinha e arranca com raiva a folha do cardápio, pois perdeu 720 gramas de peso nesse período. Quando o marido chegou naquele dia, a esposa reclamou com ele que mais uma vez seu mês havia sido desperdiçado, pois ela havia perdido pouco peso. Alex sorriu e disse com arrogância que ele não estava se esforçando o suficiente. Naeli sentiu seu ressentimento aumentar e quis responder ao marido, mas mudou de ideia rapidamente, percebendo que a conversa poderia terminar em escândalo, e ela não queria isso. Na manhã seguinte, Naeli acompanhou o marido ao trabalho como de costume, levou a filha à escola e ligou para uma amiga. Ela contou à amiga sobre seu problema e que seu relacionamento com o marido estava se deteriorando. Lilian ouviu sua amiga e a aconselhou a fugir de um amante assim. Naeli, em lágrimas, respondeu ao seu interlocutor: "É fácil para você dizer isso, mas então para onde devo ir? De volta ao vilarejo de minha mãe? E olhe para os homens do vilarejo, todos bebendo até a morte." "Sim, não é nem isso, é que eu amo o Alex", disse ela chorando para a amiga. "Você parece a sua mãe, que teve de levar uma surra do marido por causa do amor dela. Que mais conselhos posso lhe dar? Sabe, eu não sei o que dizer nessa situação. Para mim, vi fotos suas e da Amélie, e você está ótima. Não nego que você engordou um pouco, mas ficou mais feminina." Lilian tentou encorajar a amiga. "Obrigado por me ouvir. E desculpe-me por sobrecarregá-lo com meus problemas. Diga olá para sua família", disse Naeli. "Não se distraia e me ligue em qualquer circunstância. Tudo é possível em nossa vida, portanto, se houver dificuldades financeiras ou qualquer outra coisa, ligue para mim imediatamente", disse sua amiga. Algum tempo se passou. Naeli ficou em casa com sua filha e ajudou com as aulas. Alex chegou em casa e disse à esposa que no fim de semana não voltaria sozinho, mas com um cliente rico. O homem pediu à esposa que preparasse uma refeição de Natal e disse a ela que era extremamente importante convencer o convidado a ir à sua oficina. A escolhida não fez perguntas desnecessárias e prometeu ao marido preparar uma mesa elegante. Era domingo e Alex chegou em casa com um homem vestindo um terno caro. O chefe da família convidou o hóspede para a sala de estar, onde a mesa estava posta com vários pratos. Alex olhou para a guloseima e sorriu, feliz por sua esposa ter atendido ao seu pedido. Enquanto isso, o convidado também apreciou os pratos e disse: "Sua esposa é uma ótima cozinheira", e depois dessas palavras o homem olhou para Naeli, que estava modestamente de lado. O convidado estalou a língua e disse: "Seu escolhido é bom em todos os sentidos", disse o homem. Alex claramente não gostou da última frase do cliente e pediu severamente que seu cônjuge os deixasse em paz por um tempo. Então, o proprietário trouxe uma garrafa de vinho branco e sugeriu que começássemos a conversa bebendo 100 gramas. O convidado sorriu amplamente e assentiu com a cabeça.
E Naeli estava no berçário com Amélie naquele momento, infeliz pelo fato de o marido tê-la expulsado do quarto como uma empregada comum. Depois de um tempo, a mulher ouviu o marido chamá-la com uma voz embriagada. Naeli entrou correndo no quarto e viu que o convidado e o escolhido já estavam bastante bêbados. A mulher perguntou o que o marido queria que ela fizesse, e ele sorriu com ceticismo e pediu que ela limpasse a mesa, acrescentando: "Você pode pegar as sobras e levá-las para sua mãe na cidade, ela ficará encantada com seu presente de sobras." Ele riu. Naeli não respondeu ao marido, pois percebeu que seria inútil naquele momento. Ela decidiu que falaria sobre isso pela manhã. E assim que chegou o dia seguinte, a mulher se voltou para o marido. "O que pensa que está fazendo?" "Tudo bem, você me insultou, mas e a minha mãe?" disse ela. "E você está se transformando em uma vaca da aldeia, por isso lhe digo essas palavras", respondeu o marido. "Mas então por que não se divorcia de mim se me odeia tanto?" perguntou ela. "Você é uma boa cozinheira e não se esqueça de que temos uma filha com você. Se quiser, eu lhe tirarei a maternidade e você poderá voltar para sua aldeia", disse ele ironicamente. "Você ainda não acordou, como pode não estar envergonhado?" Ela gritou chorando e correu para o outro cômodo para não ver seu escolhido. Só agora ela percebeu que o marido não a deixava fazer nada. E aqui, por alguma razão, a mulher se lembrou de sua sogra. Naeli não sabia o que a tinha feito pensar em Margot. 2 semanas se passaram rapidamente. Durante esse período, Naeli percebeu que o relacionamento entre ela e o marido havia esfriado. Ela tentou manter o casamento intacto. Ela até visitou um feiticeiro para ajudá-la a reconquistar o amor do marido. Naeli realizou um ritual misterioso que não surtiu efeito. Alex continuou a insultar facilmente sua esposa. A mulher estava desesperada e, um dia, depois que o marido a insultou, ela decidiu contar à mãe a verdade sobre sua vida com o marido. Naeli havia escondido tudo de sua mãe até então, não querendo preocupá-la demais, temendo pela dor no coração de Zendei. Em pouco tempo, Naeli estava sentada na casa de sua mãe e, em lágrimas, contou-lhe sobre seu relacionamento com o marido. A senhora idosa ouviu a filha em silêncio e, assim que ela terminou de falar, disse com tristeza: "Se as coisas estão tão ruins com Alex, por que você não o deixa?" perguntou ela. "Eu ainda o amo. Só acho que temos que esperar um pouco mais e as coisas vão se resolver com ele", disse a filha. "Veja, é assim que funciona. Você me perguntou por que eu estava morando com seu pai quando ele me fez uma coisa tão ruim, e eu disse que o amava. E agora você está me dizendo a mesma coisa. Filha, acredite em mim, o Alex não vai mudar e você tem de aturá-lo, já que o ama tanto", explicou a mãe. Mas algum tempo se passou. Naeli percebeu que o antigo relacionamento familiar não poderia ser restabelecido e também descobriu que o marido tinha uma amante por fora. A mulher percebeu que era necessário deixar o cônjuge e denunciou o fato um dia. Quando Alex descobriu, ele riu e disse que ela poderia dar a volta nos 4 cantos e esquecer Amélie. Naeli olhou para o marido horrorizada e percebeu que o homem não estava brincando e que poderia fazer com que suas palavras se tornassem realidade. Naquele exato momento, Naeli decidiu inverter a conversa. Ela perguntou ao escolhido sobre sua mãe e, assim que Alex ouviu a pergunta, estremeceu involuntariamente. A esposa percebeu esse movimento e ficou alarmada com a reação do marido. Enquanto isso, o marido se apressou em responder que sua mãe ligaria em breve. A resposta de Alex não satisfez a esposa, que decidiu ir até o antigo endereço da sogra. Logo Naeli se viu no patamar onde Margot morava. Ela ficou pensando e, de repente, a porta se abriu e o vizinho de sua sogra saiu. Naeli se voltou para o aposentado no mesmo instante. "Fui visitar Margot e me disseram que ela havia se mudado", diz Naeli. "Espere, você é nora dele. Seu marido não lhe disse que colocou a mãe dele em uma pensão?" perguntou a vizinha. "Alex me disse que minha mãe e seu namorado foram morar no exterior", disse Naeli, perplexa. "É uma bobagem, na verdade.
venha até minha casa e eu lhe direi algo, sugeriu ele. As duas mulheres entraram no apartamento e foram para a sala de estar. Naeli sentou-se em uma das poltronas e a aposentada sentou-se no sofá ao lado dela. A proprietária disse que Margot estava sofrendo de pressão alta ultimamente e que tinha começado a desistir de muitas coisas. A idosa tinha medo de ficar sozinha, então Alex ofereceu à mãe que morasse por um tempo em uma pensão cara. Margot aceitou, e logo seu filho a levou para lá. Naeli, ao ouvir a história de seu vizinho, ficou atônita com a notícia. Ela perguntou imediatamente à mulher mais velha: "Ah, o que há de errado com o apartamento? Estranhos moram lá agora", disse Naeli indignada. De acordo com o que Margot me disse, seu filho alugou para ela enquanto ela estava no colégio interno. Mas, como descobri mais tarde, o apartamento foi vendido, não alugado. Isso é tudo o que eu sei. Então me diga, onde está a Margot agora? Suponho que você a levou para casa? Perguntou o vizinho. Sim, mentiu Naeli, que queria ficar sozinha para pensar no assunto, então acrescentou: sinto muito, mas tenho que ir. A escola acabou e tenho que buscar minha filha. Obrigada pela notícia, respondeu a mulher. Quando deixou a vizinha do lado de fora, Naeli sentou-se em um banco e pensou. Ela não conseguia entender por que a sogra, se estava na pensão, não havia lhe telefonado. Tudo aquilo parecia muito estranho para a mulher, e ela decidiu que chegaria à verdade por conta própria. E logo Naeli começou a agir. Quase um mês havia se passado e a festa de aniversário de Alex estava se aproximando. Naeli estava ciente de que a festa contaria com a presença dos amigos do marido e das pessoas de quem ela precisava. A mulher comprou mantimentos com antecedência para preparar um jantar festivo. E assim chegou o dia. Os convidados, liderados pelo aniversariante, estavam comemorando seu aniversário. O tempo passou despercebido, e agora o fim da comemoração estava próximo. Alex ligou para sua esposa e disse sarcasticamente, humilhando-a na frente de seus amigos: "Gordinho, pegue os restos da mesa, você vai estragar sua mãe na aldeia", disse o marido embriagado. Os convidados riram, com exceção de Vicente, que ainda gostava de Naeli. Ele se virou para o proprietário e notou que sua esposa estava em ótima forma. Alex estava prestes a dizer algo ao amigo quando Naeli o interrompeu, voltando-se para Vincent. "Obrigada por me defender, mas agora posso cuidar de mim mesma." A mulher se virou para o marido e sorriu friamente. "Você tem razão, vou pegar essas sobras e alimentar minha mãe e a sua", que recusou, disse a mulher corajosamente. "De que diabos você está falando?" disse Alex com firmeza. "Deixe-me dizer a você e aos nossos convidados o quanto vocês são respeitáveis na comunidade. Acho que você disse a seus amigos que sua mãe foi para o exterior com um namorado. Só que isso não aconteceu, você enganou a todos. E agora é hora de todos saberem a verdade. A propósito, sua mãe deve estar aqui em meia hora para parabenizar o filho diligente dela. E até lá estarei falando de você", começou Naeli. "Cale a boca ou não poderei cuidar de mim mesmo", disse Alex ameaçadoramente e começou a se levantar da cadeira. Mas ele foi imediatamente precipitado por Vincent, que se pronunciou: "Não se preocupe, Alex, você sabe muito bem que sua mãe foi como uma segunda mãe para a ilha e para mim, e é importante que saibamos a verdade." "Deixe Naeli falar", disse o homem. A mulher olhou com gratidão para Vincent e depois se voltou para o marido. Ela viu que o marido estava olhando para ela com raiva. Naeli tinha plena consciência de que, naquele momento, teria de arrancar a máscara de hipocrisia de seu escolhido em público. Entretanto, ela não sentia a pena de seu esposo, pois havia sofrido suas humilhações ultimamente, então começou a falar com um sorriso. "Todos nós nos lembramos muito bem de que Alex precisava de dinheiro para abrir uma segunda oficina mecânica. Ele não queria fazer um empréstimo e não podia emprestar tal quantia. Foi então que Alex procurou a mãe e pediu que ela vendesse o apartamento de 2 cômodos, prometendo comprar um apartamento de 1 cômodo. Margot recusou o pedido do filho, dizendo-lhe que o apartamento seria um presente futuro para o casamento da neta.
O filho não gostou da resposta da mãe, mas ficou em silêncio na época. Depois, foi internado no hospital. Ao mesmo tempo, a saúde de Margot se deteriorou e ela pediu ao filho que Alex cuidasse dela. No entanto, Alex disse à mãe que tinha uma emergência no trabalho e que não poderia cuidar da mãe adequadamente. Em troca, ele se ofereceu para morar em uma pensão cara. A idosa acreditou no filho, pensando então no quanto seu filho havia crescido carinhosamente. Nesse meio tempo, Alex passou alguns papéis para sua mãe, contou-lhe muitos contos de fadas e a senhora assinou alguns documentos para que seu filho pudesse assumir a propriedade. Foi assim que Alex tomou posse do apartamento de Margot. E então ele colocou a mãe em uma suposta pensão. Naeli fez uma pausa. Os convidados se sentaram em silêncio e aguardaram a continuação. A mulher olhou para o marido, que a encarou. Naeli esperou inconscientemente que o marido se desculpasse e pedisse para ela não dizer mais nada. Ao ver a expressão no rosto de Alex, a mulher finalmente percebeu que seu marido não estava nem um pouco envergonhado e continuou sua história. Quando Alex aplicou o golpe, ele disse a todos que minha mãe tinha ido para o exterior. Na época, isso me pareceu estranho, mas confiei plenamente em meu marido. E, por algum tempo, esperei que minha sogra se estabelecesse em um novo lugar. Mas, com o passar do tempo, Margot não apareceu. Procurei meu marido para lhe contar e, surpreendentemente, ele ficou constrangido com a pergunta sobre minha mãe. Foi então que senti que algo estava errado. Fui até o endereço onde minha sogra morava, onde encontrei uma vizinha que me contou sobre a pensão. Fiquei atônita com as mentiras do meu marido e não contei nada a ela. Comecei a procurar Margot por conta própria. Visitei várias pensões, mas não havia nenhuma mulher em lugar algum. Eu estava em um estado de estupor, pois não sabia como encontrar uma sogra. Comecei a visitar pensões novamente e uma delas me aconselhou a procurar um parente em um asilo de idosos. Lá encontrei Margot. Você deveria ter visto como ela ficou feliz ao me ver. A senhora idosa estava chorando muito. Minha sogra me contou sobre os documentos, como ela os havia assinado e que seu filho não a visitava. Eu lhe perguntei por que ela não tinha vindo sozinha. No mesmo instante, percebi que havia feito uma pergunta estúpida, porque Margot mal conseguia se mexer. Naeli fez uma pausa e olhou para os convidados. Houve silêncio na sala, todos ficaram chocados com a história. A mulher ficou em silêncio por um tempo, depois olhou ao redor da sala e disse: "Mas isso não é tudo. Eu estava esperando que alguém perguntasse por que Margot não ligou, já que ela tem um telefone celular. Bem, há uma pequena história aqui também. Acontece que Alex pensou em tudo, disse à mãe que acidentalmente deixou cair o celular na água e ele não funciona mais. Alex prometeu à mãe que compraria um celular para ela, mas, como todos sabem, ele não o fez. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que Alex colocou sua mãe em uma casa menos do que decente. Por mais que eu odeie dizer isso, nem todas as instituições têm funcionários decentes. Aconteceu que Margot foi parar em uma casa assim. Naeli parou de falar e se virou para o marido. Ele lhe lançou um olhar frio, depois sorriu e começou a retirar lentamente o resto da comida da mesa. Os convidados olharam para a mulher atônitos. Naeli não teve pressa em suas ações, percebendo naquele momento que havia chocado a todos com sua história. E quando só restava o pão na sacola, a mulher voltou-se para o marido e disse em voz baixa: "Aqui, meu querido marido, juntei as sobras da mesa festiva, e é essa comida que irá para a mesa de sua mãe e da mãe do meu povo", disse ela. Vincent se levantou naquele momento, olhou com desdém para o amigo e disse, com um leve bufo, que não esperava que seu amigo fizesse tal coisa. Alex ficou em silêncio em resposta, pois não tinha nada a dizer para se justificar. Irla então tomou a palavra e se dirigiu ao proprietário. "O que você fez, Alex? Margot é sua própria mãe e você fez isso com ela." Vince estava certo, não esperávamos que você fosse tão ruim. O homem queria continuar falando, mas Naeli o interrompeu. "Irla, desculpe interrompê-lo no meio do caminho, mas quero que você saiba. Você e Alex são amigos, mas ele tinha ciúmes de você,
Então decidiu abrir um restaurante. Mas seu negócio fracassou. Ele não conseguia superar o fato de que você estava se saindo tão bem como empresário. Então, Alex decidiu que, se o restaurante não desse certo, ele abriria uma oficina mecânica. Ele conseguiu, mas só de que maneira? Agora está claro para todos que dinheiro Alex usou para comprar a oficina mecânica. Também está claro que ele usou o dinheiro para comprar um apartamento de 3 quartos, explicou a mulher. Então a campainha tocou. Naeli exclamou que os convidados mais queridos haviam chegado e correu para abrir a porta. Logo Margot entrou no saguão, apoiada em 2 bengalas, seguida por sua vizinha. Em seguida, Andy apareceu, seguida por Naeli. Margot se aproximou do filho, que no mesmo instante abaixou a cabeça. Alex se recusou a olhar para a mãe, e a mulher mais velha colocou a mão em sua cabeça e o acariciou silenciosamente. Ela então pediu a Vincent que ajudasse a se sentar ao lado de seu filho. O homem se apressou em ajudar a mulher a se sentar. Só então Margot se voltou para o filho. Olá, filho. Vim lhe desejar um feliz aniversário. Desculpe-me por não ter lhe trazido um presente, mas eu trouxe. Obrigado pelo que você fez. Não vou culpá-lo, não vale a pena. Há uma sabedoria popular que diz que a lei do bumerangue nunca foi revogada. Mesmo assim, eu não queria que essa lei afetasse você. O que mais posso dizer a você? E não tenho mais nada a dizer a você. Só me sinto mal por você na frente de seus amigos, de sua esposa e de Alice. Devo ter perdido algo em sua educação para que pudesse tratar sua mãe dessa maneira. E agora, com sua permissão, vou me dirigir à sua esposa, pois é graças a ela que estou sentado à sua frente agora. Margot virou a cabeça para Naeli e sorriu calorosamente. Em seguida, a idosa acenou com o dedo para a nora. A nora se aproximou da sogra e se agachou na frente dela. Margot acariciou a cabeça da criança e disse suavemente: Já lhe agradeci por tudo, mas quero que essas pessoas saibam o que você fez por mim, começou minha sogra. Não precisa me agradecer. Eu fiz isso por você, porque eu o amo e o respeito, respondeu Naeli, chorando. Não contrarie uma mulher idosa, minha querida. Vocês são muito inteligentes. Aqui a mulher fez uma pausa e olhou para os convidados, depois se voltou para o público. Minha cunhada me encontrou em nossa grande cidade. Ela passou por mais de uma instituição antes de me encontrar. Mas isso não é o mais importante. Naeli me tirou da residência e me levou para sua mãe na vila. E então ela nos contou como seu marido a humilhava na frente dos convidados. Foi então que decidimos juntos que deveríamos dar um presente ao meu filho quando ele insultasse Natalka novamente. Alguns dias antes do feriado, ele nos levou à cidade e nos apresentou à minha antiga vizinha, que nos acolheu por enquanto. Tivemos que contar a ela toda a verdade, porque as mentiras viriam à tona mais cedo ou mais tarde. A vizinha ficou chocada quando descobriu. Ela achava que eu estava morando com meu filho, disse Margot calmamente. Ninguém na sala queria dizer nada. Isso continuou por cerca de 15 minutos, e o silêncio foi quebrado por Alex, que se levantou e disse com raiva: Você sabe o que é seu melhor amigo ficar mais rico a cada ano? Ou sabe o que é minha esposa me desobedecer e ter um filho contra minha vontade? Você sabe o que é seu cônjuge engordar todos os dias e não se cuidar? Indignou-se o aniversariante. Pare de falar besteira. Vincent interrompeu Alex e continuou a falar imediatamente. Você não foi impedido de desenvolver seu negócio em seu próprio endereço. E, pelo que sei, Irlow desaconselhou a abrir um restaurante. Ele o avisou desde o início que aquele não era o lugar certo. E sobre Amélie, o que eu não consigo entender é que você não está feliz por ter uma filha linda. E vou dizer mais uma coisa sobre sua esposa. Ela é uma mulher extraordinária e você deve se orgulhar de ter uma esposa assim, disse o homem. Nesse momento, Vicente se sentiu tocado pela mão de Nayeli e pediu que ela não continuasse, mas que a deixasse falar. O homem sorriu para a mulher e disse-lhe que era um cavalheiro e que sempre daria lugar a uma senhora. Naeli agradeceu a Vincent com um olhar e se voltou para seu cônjuge. Você e eu já não precisamos mais de sobras.
Agora vamos colocar um pouco mais de gordura em minha gordura. Se minha figura o incomoda, posso garantir que não haverá mais a partir de agora. Você e eu vamos nos divorciar, e nem tente me assustar com a possibilidade de minha filha ficar com você. Depois de suas palavras, percebi que você realmente não precisa da Amélie, apenas não quer pagar pensão alimentícia após o divórcio e não se importa com a criança. E também posso acrescentar que tudo será ótimo em minha vida e que encontrarei um homem que me amará como sou agora, lhe disse a mulher. E no exato momento em que a mulher foi interrompida por Vincent, ela se desculpou com Naeli por isso e lhe disse que já havia uma pessoa que a amaria. Naeli sorriu, pois sabia que o amigo de seu marido tinha uma queda por ela desde o dia em que se conheceram. Enquanto isso, Vincent continuava falando. Você sabe que tenho sentimentos por você. É por isso que lhe proponho, na frente de todos, que se divorcie de mim o mais rápido possível e me considere sua nova esposa. E acredite em mim, gosto de sua figura ainda mais agora do que antes. E prometo a você que nunca ouvirá uma palavra ofensiva de minha boca. Não vou substituir o pai de Amélie, mas prometo ser um bom amigo. Agora é com você, disse Vincent. Naeli ficou constrangida com essas palavras e não sabia o que dizer. Sua mãe veio em seu auxílio e lhe disse que, se ela havia se apaixonado pelo marido, não havia sentido em manter a família unida. E então a mulher mais velha acrescentou que a oferta de Vincent não deveria ser aceita imediatamente, mas considerada. Naeli ouviu a mãe e assentiu com a cabeça. Ela estava prestes a dizer algo quando Alex falou. Ele disse sem rodeios que não concederia o divórcio em nenhuma circunstância. Naquele exato momento, o escolhido olhou para ele e disse com espanto. Então você me odeia, por que quer lutar pelo divórcio? Também posso lhe dizer que não o amo, está tudo desgastado, acontece. Portanto, não precisa agir como se não soubesse quem você é neste momento, esbravejou Naeli. Eu lhe disse que não haverá divórcio, respondeu o cônjuge com rigidez. Vincent interveio na conversa entre marido e mulher. O homem se voltou para Alex. Sabe, eu realmente gostaria que esses fossem os dias de luto. Eu adoraria fazer isso agora. De agora em diante, você sabe muito bem que nossa amizade acabou. De agora em diante, nem mesmo apertarei sua mão, passarei por você sem notá-lo. E, quanto ao divórcio, você pode acenar com palavras vazias, mas o divórcio ocorrerá, porque sua esposa quer. E se você tentar intimidar Naeli, acredite, ela tem um advogado que está disposto a fazer todo o possível para que essa mulher seja feliz na vida. A culpa pelo que aconteceu é sua. Naeli o amava de todo o coração, e você sabia disso, e as pessoas ao seu redor sabiam disso. Mas você zombou dela e pisoteou o amor dela. Portanto, agora seja um homem, afaste-se e deixe Naeli seguir com a vida dela, disse Vincent e voltou-se para a mulher que amava, sorrindo de forma encorajadora e pedindo que ela não se preocupasse. Naeli também sorriu e agradeceu novamente ao homem por seu apoio. Vincent então se voltou para Margot e disse: Você não deveria ter vergonha de seu filho na nossa frente. Alex não é mais uma criança e deve ser responsável por seus atos. E também sugiro que você, assim como a mãe de Natasha, morem na minha dacha, onde há ar fresco, aquecimento, em geral, todas as condições para o paraíso. E agora sugiro que todos nós deixemos o proprietário do apartamento, que o deixemos em paz com seus pensamentos, acho que ele tem muito o que pensar, sugeriu Vincent a Naeli, que reuniu as coisas mais necessárias. A mulher olhou para o homem com surpresa e perguntou-lhe onde ele iria morar. O homem riu e lhe ofereceu seu apartamento. Naeli sorriu e respondeu que ainda não havia aceitado o pedido de casamento, portanto, não havia pressa. Vincent sorriu e disse: Você vai pensar sobre isso em minha casa. E sabe muito bem que vou me comportar como um verdadeiro cavalheiro. Se não aceitar minha oferta, encontraremos outro lugar para você morar, disse ele. Naeli olhou para Vincent com gratidão pela enésima vez, e de repente, respondeu que estava disposta a ser a esposa do homem. Todos na sala aclamaram e aplaudiram com entusiasmo, exceto Alex, que se afastou da janela e virou as costas para todos.
Alec se aproximou de sua mãe e falou com ela em voz baixa. A culpa é de seu filho. Agora, meu conselho de mãe para você: pense em seu comportamento. Nunca é tarde demais para mudar para melhor. Se perceber, sabe onde me encontrar, na casa da mãe da Naeli ou na casa do Vicente. Que você encontre forças para perceber o que fez com sua vida. Isso é tudo que eu queria lhe dizer, filho, disse a mulher, virando-se e caminhando com os outros em direção à saída.